Povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês mais uma mensagem dessa lição aqui, ó. Lição jovem desse trimestre desse ano. E eu fiz um resumo aqui, fiz aqui algumas anotações. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês. O título é Conexão entre Mente e Corpo. E começa dizendo assim: quando atingimos o ponto mais baixo da nossa vida, é fácil sentir que Deus não poderá nos usar e que não temos nada de bom para oferecer a ninguém. Nesse momento, é natural achar que as promessas bíblicas foram dadas para os outros e não para nós. Mesmo os cristãos mais consagrados e as pessoas mais bem-sucedidas lidam com a depressão e, às vezes, até pensamento suicida. A cura da mente começa com a cura do corpo. É por isso que Satanás, com frequência, ataca a nossa mente, atingindo o nosso corpo. Deus deseja renovar a nossa mente e nos restaurar ao serviço. Acontece que, quando deveríamos estar dormindo, estamos assistindo a vídeos ou acessando as redes sociais. Durante o dia, estamos muito apressados para nos alimentarmos de forma saudável e bebermos água o suficiente. Achamos que não temos tempo para dar prioridade à prática regular de exercícios. Sol e ar fresco. Quanto mais nossa saúde física enfraquece, mais vulneráveis nos tornamos mental e emocionalmente. Os avanços tecnológicos atuais tornaram a busca por um estilo de vida saudável ainda mais desafiador. Os smartphones estão carregados de aplicativos para estimular desejos e monetizar comportamentos compulsivos. Notificações incessantes podem levar o cérebro a um estado de estresse constante. Muitas pessoas sofrem do que tem sido chamado de síndrome de FOMO, medo de ficar de fora. Esse é um fenômeno observado em usuários de redes sociais que começam a acreditar que os outros estão vivendo vidas melhores e mais felizes. Teríamos muito benefício se assumíssemos o controle do nosso consumo de meios de comunicação e reequilibrássemos as nossas vidas. A melhoria começa monitorando quanto tempo você gasta em tecnologia e estabelecendo metas para reduzir seu tempo a um nível mais saudável. Estabeleça um plano e preencha parte desse plano com algo que você gosta de fazer com pessoas que você ama. Cada um de nós deve fazer um esforço sério para escapar do constante estímulo mental, a fim de que possamos ouvir a voz de Deus com maior clareza. Muitas vezes, não conseguimos ouvir a voz de Deus quando mais precisamos dela, porque não desligamos o barulho deste mundo para prestar atenção. Ninguém deseja se sentir mentalmente desequilibrado. Parece muito pesado aceitar a situação de ter ou estar passando por um transtorno mental. Só para se ter uma ideia, na atualidade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Evidentemente, há casos que demandam muito mais que mudança de hábito, e por isso a busca por ajuda profissional é indispensável. Mas, ainda que nos tratemos com médicos e demais especialistas, sempre haverá uma parte que nos caberá fazer. Isso significa que temos responsabilidade, também com a qualidade da nossa saúde. Se o corpo está abatido, a mente sente. Se a mente não vai bem, o corpo reage com sintomatizações. Se o corpo e a mente vão bem, mas a espiritualidade é negligenciada, logo se perderá a perspectiva da existência. Diante disso, o reparo completo do nosso ser depende de escolhas que preservem, dentro do possível, a saúde integral. Deus deseja que desfrutemos da excelente saúde mental, a fim de que experimentemos a verdadeira felicidade.
Quando Cristo veio à Terra, ele deu atenção especial às pessoas que precisavam de alimento e descanso. Mateus capítulo 14, verso 20. Mateus capítulo 14, versículo 20. Mateus capítulo 14, versículo 20 diz assim: Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E Marcos capítulo 6, versículo 31. Marcos capítulo 6, versículo 31 diz assim: Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus priorizou condições ideais para a saúde mental. Aí aqui a gente tem algumas dicas de hábitos saudáveis. A primeira é: conecte-se pessoalmente com os outros e encontre maneiras significativas de passar o tempo juntos. Acima de tudo, reserve tempo, para se conectar com Deus. Confronte as dificuldades da vida. É a segunda. Reservando tempo para descansar e aproveitar as coisas simples. Exercício físico, hobbies, sono equilibram os hormônios. Precisamos urgentemente desacelerar, adorar verdadeiramente o nosso Criador, aproveitar a vida e descansar um pouco. Reconhecer a estrita conexão que Deus criou entre a mente e o corpo nos capacita a criar hábitos que nos darão melhores condições de desenvolver uma saúde ideal. Podemos nos comprometer a seguir o plano de Deus para a nossa vida, para uma vida saudável, em Daniel, no capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, verso 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. À medida que fazemos escolhas de estilo de vida saudáveis, Deus remodela nossa mente para refletir sua imagem. Para quem está desanimado, há um remédio que funciona: fé, oração e trabalho. Fé e atividade darão segurança e satisfação que irão aumentar dia após dia. Você é tentado a dar lugar a sentimentos de ansiedade ou de profundo desânimo? Nos dias mais escuros, quando tudo parece ameaçador, não tenha medo. Tenha fé em Deus. Ele conhece suas necessidades. Ele possui todo o poder. Seu infinito amor e sua compaixão jamais acabam. Não tema achando que ele falhará em cumprir sua promessa. Ele é a verdade eterna. Jamais mudará a aliança que fez com os que o amam. Capacitará seus servos fiéis de acordo com as necessidades deles. Em Provérbios 3, verso 7. Provérbios, capítulo 3, versículo 7, diz assim. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Provérbios 3, 7 diz assim: Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. O cérebro é o órgão instrumentado da mente e controla o corpo todo. Para as outras partes do organismo serem sadias, o cérebro precisa estar sadio. Se mediante corretos hábitos de comer e beber, o sangue for conservado puro, o cérebro será nutrido devidamente. Eu achei bem interessante, como eu já disse, essa lição ela está sendo uma bênção. E porque vem trazendo aqui, né, a conexão entre o corpo e a mente. Não tem como a gente estar bem mentalmente se o corpo estiver mal, ou não tem como a gente estar bem fisicamente se a mente estiver mal, ou se os dois estiver
bem, assim, a gente estiver se sentindo bem mentalmente, fisicamente, mas a espiritualidade também não tiver em dia, vamos dizer assim, também a gente não vai estar sendo restaurado, renovado por completo. E eu achei muito interessante também essa questão das redes sociais, das mídias sociais, né? A gente às vezes perde muito tempo no celular, nas redes sociais, enfim. Tempo que a gente podia estar passando com Deus, estar passando com a nossa família, ou estar simplesmente ali num hobby, né? Fazendo algo que a gente gosta, descansando também, o que é muito importante. Então, que nós possamos todos os dias tirar um tempo de qualidade com Deus, tirar um tempo para nossa família também e também dormir cedo, dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício, tomar água, bastante água, né, o tanto indicado assim para cada ser humano. E então é isso aí, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês estejam gostando dessa meio que uma série, né, que a gente está fazendo. E que Deus abençoe muito vocês, abençoe muito a família de vocês. E agora eu gostaria de estar orando por nós. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em Sua santa presença. Que o Senhor venha estar conosco, mas que acima de tudo, nossa escolha diária seja estar sempre contigo, Senhor. Em Sua santa presença e fazendo as coisas de acordo com o que o Senhor pede, Senhor. Nos dê um excelente restinho de semana. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então é isso aí, pessoal. Como eu já disse, que Deus abençoe muito vocês, abençoe muito a família de vocês também. Um beijo e tchau!